Olá, eu sou o professor Denner. Eu vou falar rapidamente aqui, faz tempo que eu não faço um áudio. Bem-vindo ao meu canal. Se inscreva aí no meu canal. Eu estou terminando a terceira pós-graduação, duas em Universidade Federal, as três no âmbito da educação, né? Uma para supervisão e orientação educacional, outra ciência e tecnologia e essa terceira educação especial. O que acontece, né? Eu tenho três licenciaturas. Eu fiz um pouco de administração, um pouco. O curso de administração realmente é diferente, mas vou falar de educação. Na área da educação, o que toda a educação brasileira ela se permeia, ela se baseia em marxismo, porque ela é baseada em Vygotsky. Vygotsky ele escreveu toda a sua obra da psicologia da educação, ele escreveu toda a sua obra de acordo com o Grande Terror, o Grande Expurgo, que foi o momento que ele viveu na Rússia, ou melhor, na União Soviética, né? E o Vygotsky, ele era... eu não sei ideologicamente o que ele era, mas ele escreveu de acordo com a ideologia da ditadura. Quem escrevesse alguma coisa era morto naquela época, né? Inclusive foi a mesma época que o Trotsky foi perseguido e morto em outro país, porque ele se opôs a Stalin, né? Então, quem se colocasse ou criticasse o sistema era morto, simplesmente assim, era perseguido e morto, executado, sumia, né? Era KGB. E foi o momento que Vygotsky escreveu sua obra. É claro que a obra de Vygotsky traz muitas evidências, muitas coisas que nós já sabíamos, né? Como humanidade, né? Mesmo porque vem na época de outros escritores, né? Mas ele traz a educação para formar uma criança coletiva, uma criança do sistema comunista, e não uma criança da individualidade. Né? Então, todo o sistema do Vygotsky ele é baseado na coletivização da criança, na criança como parte de um coletivo e não como um indivíduo. Então ele vai anulando a individualidade da criança. A criança ela não é vista como um indivíduo, como uma pessoa que se desenvolve individualmente, mas sim como parte de um coletivo. E esse coletivo para atender às ordens do Estado. Então toda a obra de Vygotsky é isso. E quem que vem junto com ele? Vem Piaget. E são esses dois que baseiam toda a estrutura educacional brasileira. Vygotsky, Piaget. Depois temos os mais contemporâneos aí, né? Mais para cá, né? O último é o Libânio, que é um brasileiro, né? Ele, ele inclusive faz a analogia, ele fala pedagogia crítica dos conteúdos. É a analogia crítica, porque ele se baseia em Marx, né? No Capital, em que Marx diz que a sociedade só evolui através dos conflitos. E é onde Gramsci vai vir depois e vai propor uma sociedade de conflitos, né? Por isso o negro tem que ser jogado contra o branco tem que ser jogado contra o negro, o pobre tem que ser jogado contra o rico, né? O trabalhador tem que ser jogado contra o industrial, para que haja uma evolução, para que a sociedade evolua, né? Essa é a concepção do Capital, é a concepção do Marx, né? E ele se baseia em Hegel, né? E é quem John Dewey, que é o precursor da Escola Nova, se baseia. Então toda essa estrutura que a gente tem, ela é uma estrutura coletivista, ela é uma estrutura pedagógica coletivista, não para formar um indivíduo, mas para formar um coletivo, né? E por que eu estou falando isso? Porque eu estou terminando a terceira pós-graduação, a segunda em Universidade Federal, e muita coisa que eu vejo é propaganda, né? Falando que na época dos militares era ruim, que agora está melhor, que agora a inclusão é verdadeira,
e é muita propaganda, né? Então, assim, você pega o material de uma universidade de pós-graduação, como a Unesp, por exemplo, a Universidade Federal de Lavras, né? Aí você pega muita coisa, é propaganda ideológica política partidária. Claro que não tem partido ali, não está escrito PT, PSDB, mas é tudo progressismo. É tudo falando bem da política deles. Né? Como se o resto, o que ficou para trás, tem que ser destruído, principalmente da época do governo militar, tem que ser destruído. E agora é o que é a democracia. Agora é a democracia, agora é a beleza do universo. Tá tudo bem, né? E todos os problemas sociais que existem é culpa do capitalismo, é culpa, é falta do conflito, é culpa do capitalismo, e esses problemas sociais do pobre, da miséria, tudo vai ser resolvido como? Vai ser resolvido através de programas sociais como racismo, negrismo, né, antirracismo, anti com o feminismo, LGBT, inclusão. É com isso que vai resolver o problema social. Não é com trabalho, não é com formação. E aí você vê, por exemplo, as pautas educacionais não são língua portuguesa, escrita, matemática, ciências, linguagem, sintaxe, morfossintaxe. Não. LGBT, negrismo, racismo estrutural, quilombola. Essas são as pautas de educação. Não são pautas diretivas, não são pautas para formar indivíduo. Indivíduo. Não são pautas para formar indivíduo. São pautas para formar coletivo, porque elas são baseadas em Vygotsky. Elas são baseadas em Piaget. Onde deve se anular o indivíduo em prol do coletivo, em prol do Estado. Tá bom? É uma observação que eu estou fazendo aí hoje. Depois eu falo com mais propriedade, eu preciso parar para escrever, analisar os textos e fazer aquelas análises. Ainda vou fazer a análise da BNCC e vou colocar aqui. Tá? Eu fiz assim por cima, tem no meu livro. Eu acabei retirando o meu livro porque eu fiquei com medo. Né? É um livro extremamente crítico, né? Ele critica a legislação brasileira e na atual conjuntura, com tudo que está acontecendo, né? Com esse monte de prisão e perseguição, nós estamos vivendo um estado totalitário, um estado de perseguição, persecutório, onde não se pode falar. Eu retirei meu livro das livrarias, né? Mas deixa aí esse governo aí cair que a gente coloca de novo, tá bom? Vamos ver se essa patota aí ligada a Putin cai, né? Tá bom? Um grande abraço, valeu!